Quer se aprofundar nos estudos bíblicos com conteúdo e praticidade? Temos uma grande novidade para você. A Bíblia em fascículos, vendidos separadamente e com preço acessível. Cada um dos 31 fascículos vem com o texto bíblico e diversos recursos da Bíblia do Estudante e aplicação pessoal. Adquira agora mesmo pelo nosso site cbad.com.br ou ligue grátis para 0800 021 7373. A Bíblia em fascículos, mais um produto com a qualidade CBAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 6. Sexo, uma dádiva divina. A paz do Senhor. Estamos agora na lição de número 6. Vamos iniciar uma sequência de 4 lições que abordam sobre o tema sexo. Esse é um tema que pouco é abordado nas nossas igrejas. Quando abordado de maneira superficial e tímida. E às vezes as pessoas têm dificuldade porque entendem que esse assunto não deve ser abordado na igreja, principalmente com os jovens. Mas uma coisa é certa, se a igreja ou os pais não abordarem sobre esse tema, alguém vai abordar. E a melhor maneira ou o melhor local, ambiente, é a família e a igreja para abordar esses temas, receber as suas orientações, porque vão receber outras orientações também. E assim nós podemos orientar os jovens dentro dos conceitos bíblicos, qual o comportamento que eles devem ter em relação ao relacionamento sexual. O texto do dia para essa lição é Gênesis 2:24, muito conhecido. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. A síntese da lição: Deus criou o sexo e os instintos, tanto no homem como na mulher, para proporcionar-lhes satisfação e senso de realização em um casamento sem mácula. A base da leitura bíblica é Gênesis 2:21 a 25, e devido às limitações do espaço da revista, como já citei, o número de caracteres, mais uma vez quero reforçar muito mais nesses temas, que você que ainda não adquiriu, adquira o livro de apoio, que vai ajudar, porque no livro a gente consegue ampliar um pouco mais o comentário. Eu procuro colocar também dentro da própria estrutura da lição, para ficar mais fácil na hora de você preparar a sua lição. Lembrando que o livro também tem a sua limitação, 160 páginas, mas já vai auxiliar você na preparação de sua aula, algumas informações adicionais que também não são colocadas na revista, que tem as diferenciações também de região, de cultura dentro do nosso país, e trazendo aqui a CPAD sempre se preocupa em trazer um texto mais padronizado, respeitando as culturas das regiões. No livro eu já coloco o assunto mais aberto e você poderá então acessar como subsídio para preparar a sua lição. Então nessa lição de hoje nós vamos ver sobre o relato da criação na perspectiva do sexo. Não entro aqui em questões do texto, gênero literário, da narrativa da criação, mas tratando a narrativa como se e o exemplo que ela pode, ou o ensinamento que ela pode nos dar em relação ao sexo, porque nós veremos ver que Deus planejou tudo foi planejado por Deus e tudo que Deus faz é bom. No segundo tópico nós iremos abordar sobre o modelo bíblico para o casamento e como esse modelo favorece uma vida sexual prazerosa e sem culpa. Para isso é que foi criado o sexo. Então, o primeiro tópico da lição, o sexo e a criação do ser humano. Primeiro item, o homem e a mulher como obra-prima da criação, com base em Gênesis 1 a 2 a 22. Então, a narrativa bíblica da criação traz uma sequência lógica na ordem das coisas criadas. Nós vemos que Deus faz tudo de forma planejada e também ordeira, de acordo com as suas necessidades no momento adequado. Então, Deus cria, na intenção de criar um local para a sua obra-prima, o ser humano,
ele cria um local apropriado, né, para as suas criaturas, né? Tanto o ser humano como também as suas criaturas. No início, Deus cria o céu e a terra. Na sequência, ele torna esses ambientes habitáveis, né, com possibilidade de vida. Nós vemos que a luz, firmamento, terra firme, estrelas, entre outras, né, tanto nas águas para os peixes, no céu para as aves e na terra para animais, plantas e também para o ser humano. Ou seja, Deus vai criando e criando condições para que haja vida nessa sua criação. Por último, ele cria o ser humano. E nesse momento em que a narrativa parte para a criação do ser humano, o padrão da narrativa muda, surge um tom mais solene e detalhado, uma atenção especial para aquilo que é tido como a sua obra-prima na criação. Diferente dos demais relatos da criação do Oriente, porque às vezes a gente pensa que só existe a narrativa da criação da Bíblia, do povo de Israel. Os demais povos do Oriente também, eles têm algumas narrativas sobre a criação da humanidade, de forma diferente. É diferente porque nesse texto os seres humanos são criados para servir os deuses. E aqui, Deus, na narrativa judaica, ele cria o ser humano para reinar sobre a criação. E nós vemos que ele tem o domínio, né, sobre a terra, sobre os vegetais e os animais. Isso está na revista e, em especial, no livro, você pode consultar. No item 2, Deus criou o homem e a mulher distintos e com objetivos específicos. Então, os seres humanos não foram criados para se relacionar com as demais criação, em condições de igualdade e de procriação. Então nós vemos que essa questão da procriação são entre os gêneros da mesma espécie. Animais, quando Deus criou os animais, Deus os abençoou dizendo, é o que o texto diz. Mas quando ele cria o ser humano, diz que Deus os abençoou e Deus lhes disse. Então fala de uma proximidade maior. Não é Deus dizendo, mas Deus se dialogando, se comunicando com o ser humano de uma forma direta. E aqui entra uma questão do termo no original, que é utilizado, kinegdo, trato isso no livro, acho que na revista também foi colocado, que é a palavra utilizada nesse relacionamento de Deus com o ser humano, que é uma palavra que para o povo judaico, eles têm essa concepção que para a fecundidade existe uma palavra especial da bênção divina. Aqui demonstra que quando Deus cria o ser humano, no segundo relato da criação, porque nós vemos que a Bíblia tem 2 relatos da criação também do ser humano. Depois você observe isso, não vamos dar tempo para a gente comentar sobre isso. Mas vou citar aqui somente o segundo relato, Gênesis 2, 24. No primeiro são criados, a intenção que dá que são criados ao mesmo tempo. Aqui é criado primeiro o ser humano e depois a mulher. E aqui que é utilizado esse termo hebraico para demonstrar essa perfeição da criação e complementariedade entre o homem e a mulher, ligado também à questão da fecundidade, ligado à imagem e semelhança de Deus. Então eles são criados para se relacionarem emocionalmente e afetivamente entre si, diferente da relação com os demais animais. Nós vemos que o ser humano, nesse relato da criação, o homem, ele relaciona-se com as demais criaturas, mas ele se sente só, por isso que Deus lhe faz a companheira. Então, independente do gênero literário, da concepção, nós queremos aqui destacar que o ser humano, o homem, ele precisa da companhia de uma mulher, o outro sexo oposto, e da mesma natureza que a sua, e não dos animais. Diz Gênesis 2,18, esta é agora a osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então agora ele tem uma companheira consanguínea, nas mesmas condições que ele também. E é interessante ressaltar, e eu coloco isso, aprofundo no livro essa questão, de que eles são criados com uma química no corpo, os dois, da mesma forma, que estimula o interesse e o prazer do ato sexual. Então eles foram criados com essa química no corpo, para despertar esse prazer. A dopamina, que atua na certa área do cérebro, cria o senso de antecipação do prazer. E com uma boa dose de testosterona, estimula o desejo sexual. Então Deus criou o ser humano desta forma, criando tanto o homem como a mulher com essa antecipação do prazer e com esse desejo do prazer. Então isso quer dizer que Deus criou isso como uma coisa boa, benéfica para o ser humano.
E também, entre outras substâncias químicas, que cientificamente é comprovado que isso vem, após o ato sexual, despertar o sentimento de ternura e ligação íntima entre o homem e a mulher, demonstrando assim essa necessidade da proximidade entre os dois. Se não fosse assim, comprometeria a procriação do gênero humano. Então nós vemos que Deus criou, né, o sexo e também esse desejo, tanto antes como após a relação, demonstrando que não é somente para a questão da procriação, mas vai além, a questão do prazer. O sexo foi criado para a procriação e felicidade no casamento. Então muitos têm uma interpretação equivocada do texto bíblico. Ainda essa semana, alguém pela rede social mandou uma mensagem para mim, perguntando se Adão e Eva poderiam ter relação antes de ter pecado. Olha, eu falei, a Bíblia não relata, não entra nessas questões, mas se Deus criou o ser humano, o homem e a mulher, já com o desejo para o sexo, com a ordem de procriação, não teria problema algum. O problema não está no sexo, no relacionamento sexual. Aí não é o problema. O problema do primeiro casal foi a desobediência. Então, as pessoas, às vezes, nessa questão da interpretação, acabam demonizando o sexo, em vez de ter como uma bênção de Deus, como nos diz o próprio relato da criação. Então, os dois foram criados com o direito de participarem juntos do prazer sexual, além do prazer de gerarem filhos. Então, o homem e mulher com esse direito, porque é da própria criação terem prazer, diferente do que muitas culturas, ao longo dos anos, e até hoje ainda, muito patriarcal, achando que o homem é que tem esse direito, é o homem ou a mulher. Aqui me faz lembrar até de um filme que eu assisti, há muito tempo atrás, em que a mulher, eles moravam na área rural, um pouco antes de se deitar, a mulher no filme pergunta ao marido, o fulano, você vai me usar hoje? E ele disse não. Então vou me deitar, né? Como se fosse um objeto. E não alguém criado para conviver junto, ter o prazer e também se relacionar junto, conviverem. O direito de cada um ter, de desfrutar aquilo que Deus criou no seu corpo. Aplicação prática desse item. Jovem, você já parou para pensar no cuidado de Deus, nos detalhes na criação do homem e da mulher e na diferenciação com relação ao restante da criação? Você já tinha parado de pensar sobre isso? Então, pare e reflita junto com a sua classe. Item 2. Sexo, uma dádiva divina para ser desfrutada no casamento. Primeiro item, o sexo no casamento. Gênesis 2:24. Então, muito se é falado o casamento como a primeira instituição criada por Deus, né? Então, nós vemos que não é um elemento acidental na criação e a instituição do casamento, mas algo planejado por Deus, como algo bom, como algo necessário. As famílias bem estruturadas têm um papel muito forte, né, na vida das pessoas, em especial os pais, na educação e formação dos filhos. Por isso que eu disse que é muito importante a participação dos pais também na educação sexual. Alguém, como já disse, vai ensiná-los, se você como pai ou a igreja participar nessa educação. E nós vemos que esse relato da criação, também vemos um modelo para um casamento. Pois no primeiro casamento, vamos dizer assim, do homem e da mulher, quando se uniram, vemos que Deus se relaciona com uma figura do pai. É ele que conduz a Eva até Adão, como aquele que a entrega e a abençoou essa união, ou seja, que deu a bênção para o primeiro casal, na figura de um pai. E quem deu também autorização para serem fecundos, ou seja, para que se relacionarem e para que tivessem relações e que tivessem filhos. Nós vemos aqui, antes da queda, já essa autorização para isso. Esse é o modelo ideal bíblico, ou seja, a participação dos pais, o envolvimento das famílias, a bênção do pai para o casamento de um jovem, que escolhe a moça, da moça com o jovem. Então isso é importante da segurança. Efésios, ele aconselha a plena união entre os casais, né? Os casados, num clima de amor e de respeito. E aí trabalha com a questão da participação da família, que não vamos entrar muito em detalhe aqui, mas você pode procurar na revista. Mas sabemos que nem sempre é possível o envolvimento da família, né? Aí tem que haver o bom senso. Como a gente cita a família, às vezes a pessoa fala assim, mas minha família não é da igreja, fui para a igreja, não encontrei pessoas, então existe aí a questão do bom senso. Estamos trabalhando com aquilo que é ideal. Nem sempre é possível o ideal, mas é necessário, é possível ter o bom senso dentro das relações.
Segundo item, as escrituras sagradas prescrevem o casamento hétero-monogâmico indissolúvel. Então, o modelo da narrativa aqui do casamento, ele é hétero e monogâmico. Nós vemos que Deus criou um homem e uma mulher, monogamia, macho e fêmea, hétero, com plena competência para procriar. Então, se Deus tivesse criado 2 homens, em mesma situação, não haveria humanidade. Então, nós vemos aí qual é já a orientação de Deus para o relacionamento numa vida conjugal, entre um homem e uma mulher, macho e fêmea. Portanto, esse é o padrão ideal para aqueles que realmente acreditam na Bíblia como regra de fé e conduta para si. Então, o termo também é utilizado, quando fala em 2:24, deixar pai e mãe. O termo deixar, até no original, o sentido é abandonar, mas abandonar no sentido de distanciar realmente, dar independência para esse novo casal. Então, pressupõe que essa pessoa que deixa pai e mãe para se unir a uma outra, ou o cônjuge, ou ao sexo oposto, ele tem condições de assumir tal compromisso, tanto físico, econômico, financeiro e psicológico. Então, eu trabalho isso. Na lição, que é importante trabalhar com jovens também, que não é só pensar em casar, mas as condições, as responsabilidades que terão que ser assumidas. Muitas pessoas, às vezes, têm pressa para casar com medo dos filhos terem relações antes do casamento. Os pais acabam forçando os filhos a casarem, muitos casais não são bem sucedidos por causa disso. Então tem que haver uma educação, isso deve ser trabalhado para que haja um compromisso, uma responsabilidade, tanto entre o cônjuge como com os familiares, construir junto isso. Diz que apegar-se à sua mulher pressupõe, no caso aqui, aliança, afeição e amor. Então é a pessoa que vai estar indicada para estar ao lado agora para o resto da sua vida. O item 3 fala o sexo sem culpa, baseado em Gênesis 2:25. Diz que o primeiro casal não tinha vergonha de sua nudez. Então, o sentimento de culpa não foi a questão da nudez dos primeiro casal, queda da inocência que veio com a desobediência. Então, por isso coloco, não veio com o ato sexual em si, como eu já disse anteriormente, daquele questionamento que foi feito comigo. Então, não há problema com o relacionamento sexual, mas sim como que ele é feito. Então, aqueles que no namoro, noivado e casamento estiverem dentro do projeto ideal de Deus, buscando a orientação dos princípios dados pela palavra de Deus, respeitando os limites de cada estágio, não haverá para eles sentimento de culpa, porque levando esse sentimento de culpa para o casamento, poderão prejudicar o seu próprio relacionamento. Mas é evidente que nem todas as situações ocorrem dessa forma, que é a maneira ideal, mas para todos existe a possibilidade de uma proximidade de Deus e também de uma atenuação das consequências quando as pessoas acabam se voltando para Deus. Então, eu trabalho assim, que isso deve ser tratado com os jovens. Essa compreensão é fundamental que ocorra enquanto solteiros, para que ao chegar ao casamento desfrute de uma vida sexual sem culpa, que às vezes os pais ou a igreja não quer tratar desse assunto enquanto solteiros, com medo de que eles se interessem tanto pelo assunto e acabem partindo para a prática. Eu acho que é um equívoco isso. Então nós temos que orientar os nossos jovens enquanto ainda são solteiros, adolescentes e jovens, para que quando chegarem à vida de casados já estejam bem orientados e não tenham problemas no relacionamento, como ocorre em muitas comunidades, em muitas igrejas. Aplicação prática. Você tem construído seu relacionamento de forma que ao chegar ao casamento possa desfrutar de um sexo sem culpa? É uma pergunta que deixo para você trabalhar com os jovens de sua classe também. Para um casamento feliz e realizado, o jovem precisa compreender, antes de se casar, que Deus criou o sexo para o prazer do homem e da mulher. Os dois devem desfrutar. E mais à frente, em outras lições, nós vamos dizer como que os dois podem desfrutar desse prazer ao mesmo tempo. Então, o que nós aprendemos nessa lição de hoje? De acordo com a narrativa bíblica da criação, Deus criou o homem e mulher, tanto para procriarem, como também para ter prazer sexual. O modelo ideal para o casamento é o hétero e monogâmico, com a participação das famílias, dos noivos, e que os desvios devem ser tratados com bom senso, as dificuldades familiares que houverem com a participação dos pais e da igreja, quando possível. E para ter um casamento com um sexo saudável, é necessário uma correta interpretação dos textos bíblicos que tratam do assunto. Muitas pessoas têm traumas no relacionamento sexual causados por muitos ensinamentos a respeito da palavra de Deus devido a algumas interpretações demonizando o sexo. Pelo contrário, nós vemos que o sexo é coisa boa. Espero ter ajudado você a preparar sua aula.
Que Deus continue abençoando você e até o próximo vídeo, até a próxima lição. CPAD, a editora da Escola Dominical.